E como gostaria que já estivesse aceso, eu vim até a fogo a terra. E como gostaria que já estivesse Pede, vem! aceso. Vem, vem, Espírito Santo, incendeia aqui. Vem, vem, Espírito Santo, profetiza aqui. Vem! Vem, vem, Espírito Santo, incendeia aqui. Vamos pedir ao Espírito Santo também sobre o nosso irmão Luiz Maria, que irá falar para nós, que ele seja também boca de Deus para cada um de nós e que o nosso coração esteja aberto a ouvir as palavras que vão sair de sua boca, que sejam instrumentos vindos do Espírito Santo. E sob o manto de Nossa Senhora nós colocamos também nosso irmão Luiz Maria, suas palavras, tudo aquilo que virá através dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quem como Deus? Quem como Deus? Ô povo maravilhoso, mais forte ainda, quem como Deus? Amém, Jesus. Vamos nos assentando um instante, pedir que o Espírito Santo possa Ele mesmo preparar o nosso coração para a sua vinda. Quem aqui já está experimentando a alegria do Espírito Santo, diga eu. Mas Deus quer muito mais, muito mais, muito mais. Nossa irmã Maria Raquel trouxe uma palavra forte para nós, trouxe toda uma retrospectiva do que ela vivenciou lá no Rio Grande do Sul. Que história forte, não é? Que história tremenda. E como ela trouxe para essa visão espiritual da nossa realidade. Essa água suja, né? Eles estão com dificuldade de ter o que beber lá. Tanta água, mas ao mesmo tempo não tem água, né? E a irmã Maria Raquel falava desse rio que o dragão vomitou contra a mulher, que representa a igreja, que representa a Virgem Maria, mas que representa também cada um de nós, a nossa alma, que é a alma esposa de Deus. Mas ela falou também do rio de água viva. O Apocalipse fala desse rio de água imunda que o dragão joga, mas no final fala de um triunfo, de uma vitória, uma das imagens mais bonitas da Trindade. Claro que Deus a gente não pode representar, não é? Jesus se fez carne, por isso ele pôde ser representado não só como homem, mas o Apocalipse traz a imagem de um cordeiro inocente, branquinho, mas ao mesmo tempo de um leão, né? Diz que ele era como um cordeiro, era como um leão. A Bíblia traz algumas figuras. O padre ontem na missa falava, o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, é representado pela pomba, é representado pela mão que abençoa, que abraça, é representado pela água, pelo fogo. Mas Deus, mesmo que tenham sinais nos apontando para a grandeza de Deus, que Deus é amor, nunca a gente nessa terra vai poder compreender, não é, em plenitude o que é a Santíssima Trindade. Mas o Apocalipse fala de um rio de água viva. É muito lindo quando você lê e fala dessa água cristalina, onde ela chega, ela traz vida, onde ela chega, ela transforma tudo. E é uma imagem da Trindade muito bonita quando você lê o livro do Apocalipse. Quem aqui já leu o livro do Apocalipse? Levante a mão. Nossa, que decepção. Mais uma vez, quem já leu o livro do Apocalipse todinho? Levante a mão. Gente, nós temos que ler lá mais a palavra de Deus. Apocalipse não é um livro de medo nem de tristeza. É um Apocalipse que mostra o medo e a tristeza que tem hoje no mundo e mostra a vitória de Deus sobre esses monstros que a gente encontra hoje. É um livro de esperança. É um livro que mostra que sempre o mal faz muito barulho, mas quem dá a última cartada é Deus.
E quando a gente não lê a palavra de Deus, essa esperança não cresce no nosso coração. A gente não vai desejar a vinda do Senhor, a gente vai se apegar nessa terra. Então, vamos ler mais a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai recordar tudo o que Jesus disse. Mas se a gente não ler o que Jesus disse, como é que o Espírito Santo vai recordar? Então, a palavra de Deus vai nos levar a essa intimidade maior. E olha só, gente, a nossa irmã Maria Raquel trouxe esse testemunho forte e falou dessa vida, falou de uma forma profética, de que muitas vezes nós não enxergamos que por detrás de acontecimentos humanos existe um mundo espiritual, existem causas espirituais que podem ser evitadas. Quando ela falava, eu me recordava da aparição de Nossa Senhora lá na África, em Ruanda. O país é Ruanda, mas o município, a região chama Kibeho. Quando Nossa Senhora apareceu lá, em 1981, mesmo ano das aparições de Medjugorje, mesmo ano que eu nasci, inclusive, ela anunciou e mostrou um rio de sangue, não foi rio de água não, um rio de sangue correndo lá naquele lugar. E ela avisou que iria acontecer essa carnificina, essa coisa terrível, se não deixassem principalmente o pecado da carne. E se rezassem o rosário, poderia ser impedido. Não deram atenção como deveria, e de fato, poucos anos depois, 13 anos depois, 1994, quando o Brasil e o mundo estavam distraídos com a Copa do Mundo, um país inteiro foi praticamente dizimado. 1 milhão de pessoas foram mortas, brutalmente assassinadas. Um dos maiores genocídios da história. Um grupo se voltou contra outro grupo na África, né? Toda uma coisa articulada, toda uma coisa terrível que aconteceu lá na África. E, gente, era terrível, era terrível. Eram parentes matando parentes, porque se não matasse os daquele grupo, o grupo dos Tutsis, eles seriam mortos. Então, com facas, eles procuravam as pessoas para matar. Então, tem um livro que é muito forte, de uma mulher que ficou, se eu não me engano, 3 meses dentro de um banheiro de 1 metro por 1,5 metros, junto com outras 7 mulheres, se alimentando na madrugada do que o pastor protestante trazia de resto de comida para ela, para alimentar. Ela ficou igual um cabo de vassoura, pele e osso. Mas é muito bonito o livramento milagroso que ela teve por causa do rosário que ela ficava rezando durante esses 3 meses. O demônio trazia tantas tentações para ela. É muito forte esse livro, se chama Sobrevivi para Contar. Até mesmo na internet você acha o PDF gratuito. É muito forte esse testemunho. Mas o que eu quero dizer é que às vezes esses fatos pouco conhecidos, às vezes até alguns conhecem, teve um filme que foi feito, Hotel Ruanda, né? Mas nesse livro você vê muito mais detalhes, e o detalhe espiritual também. Nossa Senhora profetizou tudo isso antes. Isso não é falado, isso não é dito. Nossa Senhora mostrou que era possível evitar. Nossa Senhora disse a causa. E Nossa Senhora disse uma outra coisa também muito séria, que diz respeito a mim e a você. Ela disse que o que aconteceu em Ruanda iria acontecer no mundo inteiro, se a humanidade não deixasse os pecados, especialmente os pecados da carne. Nós estamos no dia do Espírito Santo. Existe uma luta entre nós, entre carne e espírito. Entre o homem velho, a mulher velha, o homem novo, a mulher nova. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, na pureza, na santidade, e o homem marcado pelo pecado, que quer continuar no vício, que quer continuar escravo, que quer continuar naqueles prazeres que nos tornam presos, prisioneiros. Existe uma guerra dentro de nós, sim ou não? Romanos capítulo 7, se você nunca leu, anota para você ler. São Paulo vai dizer:
eu me deleito na lei de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer o bem, mas em vez de fazer o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Quando eu penso que eu vou fazer algo bom, eu acabo fazendo o que eu não queria. Infeliz homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? E depois em Romanos 8 ele começa proclamando a vitória de Cristo. E começa dizendo que o homem que vive no Espírito crucificou o homem velho, não vive mais escravo da carne. E começa a falar a graça que é ser perdoado por Cristo todos os dias e viver a luta dessa vida nova. Gente, essa passagem é uma das passagens mais lindas da Sagrada Escritura. Anota aí também, Romanos 8. Logo depois de você ler a má notícia em Romanos 7... falando que nós temos dentro de nós uma marca do pecado original que nos empurra para baixo, nos empurra para o pecado. É ou não é? Eu vou dar só um exemplo. Você vou nem falar de jejum, estou falando aqui para quem é da igreja, mas para quem não é da igreja também. Você vai fazer uma dieta, você faz o propósito, aí quando chega a hora de fazer, deixa para semana que vem, né? A gente faz o propósito de fazer exercício. Existe algo que nos puxa para baixo, para a preguiça, para o egoísmo, para os 7 pecados capitais. A gente ontem falou das 7 virtudes: a fé, a esperança, a caridade, a justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza. Falou dos 7 dons do Espírito Santo. As virtudes são como plantinhas que foram colocadas na nossa alma no batismo. Os dons do Espírito Santo são a água viva que vem fazer crescer essa plantinha. A gente falou dos dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Quem sabe a música decorou, né? E a gente fala dos 7 virtudes, 7 dons do Espírito Santo, mas também tem o outro lado. Tem os 7 pecados capitais. Nós temos uma tendência para os 7. Nós temos uma tendência para a soberba. Quanto orgulho dentro de nós. Nós temos uma tendência para a luxúria, o pecado da carne. Nós temos a tendência para a avareza, se apegar nas coisas. Para a gula, buscar o prazer do alimento e ser escravo disso. A preguiça, tanto no sentido material como espiritual. A inveja, quando a gente percebe iniciar, os santos dizem, é como os matinhos que crescem. Você vê começando, você tem que capinar. E quando você termina de capinar, já está começando de novo lá do outro lado. A nossa vida tem que ser essa luta contra uma tendência que nós temos do homem velho. Nós temos essa luta dentro de nós. Mas em Romanos 7 fala dessa luta, mas em Romanos 8, gente, fala de uma das melhores notícias que nós podemos ouvir. São Paulo vai explicar o fruto da morte e ressurreição de Cristo. Ele começa a falar com tanta alegria da vida no Espírito. É lá em Romanos 8 que está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, o frio, a nudez? Não, em tudo isso nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou. E Ele mostra que embora você atravesse nessa vida momentos difíceis, momentos dolorosos, Ele vai dizer que tudo vale a pena se Cristo ressuscitou e me amou. Em tudo isso somos mais que vencedores. E ele diz assim em Romanos 8, é muito lindo, é um capítulo todo do Espírito Santo. Ele diz assim: nós e toda a criação estamos como que gemendo, estremecendo, sofrendo como dores de parto. Nós, toda a criação foi submetida à caducidade, quer dizer, tudo se tornou manchado pelo pecado. Toda a criação foi reduzida a esse estado degradante. Não, submetida à vaidade, é uma das traduções. Toda a criação, não por sua própria culpa, mas por culpa daquele que a sujeitou. Aquele que a sujeitou não é Deus. Deus criou tudo perfeito. Aquele que a sujeitou, os estudiosos da Sagrada Escritura vão dizer que é Adão e Eva.
que receberam o domínio da criação. Dominai sobre todas as criaturas. Ele que deu o nome, dar o nome significa ser dono. Dominai sobre tudo, porque o homem era submisso a Deus, o seu espírito obediente ao Espírito de Deus, ligado ao Espírito Santo, e o seu espírito, o seu intelecto, iluminado por Deus, dominava o seu ser material e dominava toda a criação. Quando o ser humano cortou a ligação com o Espírito Santo, ele não conseguiu mais dominar as suas paixões, ele não conseguiu mais dominar a si mesmo, e ele se tornou escravo das paixões, e em vez de dominar a criação, se tornou escravo, obediente às paixões, escravo das criaturas, apegado às criaturas. Jesus veio trazer de novo essa ligação com o Espírito Santo que Adão e Eva tinham perdido. Mas, gente, em Romanos 8, São Paulo vai falar que essa criação que geme e sofre, como que em dores de parto, ela vai experimentar toda ela, não só o ser humano, toda a criação vai experimentar uma renovação. Toda a criação vai experimentar uma renovação. A situação que o mundo está, não foi desejo de Deus. A situação que o mundo está, a situação que eu e você estamos, dessa inclinação para o pecado, não foi desejo de Deus. Mas Jesus assumiu esse sofrimento e deu um sentido. E nós estamos muito perto de colher o fruto dessa paixão de Cristo. Esse derramamento do Espírito Santo que foi imenso ali nos apóstolos. A igreja fala, a Bíblia fala, os profetas falam de um novo Pentecostes. Como assim um novo Pentecostes, irmão Luiz Maria? O Pentecostes ele acontece a todo momento na igreja, não para. Mas uma vez o Pentecostes aconteceu de uma maneira extraordinária, de uma maneira fora do comum, porque era o início da igreja, era o nascimento da igreja. Os milagres foram surpreendentes. Os apóstolos, quando começaram a orar e profetizar em línguas, todas as pessoas de povos diferentes conseguiam ouvir, cada um na sua língua. Soprou um forte vento e apareceram chamas de fogo que se tornaram semelhantes a línguas. É outro símbolo do Espírito Santo. Línguas de fogo, para colocar em nossa boca um fogo do amor de Deus. Que a nossa boca transmita a palavra de Deus. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas de uma maneira fora do normal. De uma maneira, como é que eu posso dizer? Visível também. Nosso Senhor está dizendo que nós estamos nos aproximando de um segundo Pentecostes. Cada vez que nos reunimos aqui, pedimos o Espírito Santo, Ele vem e Ele realiza um Pentecostes em nós, sim. Mas Deus está falando, está profetizando um tempo novo, gente. E não sou eu que estou falando, não. Eu estou dizendo que daqui a pouco tempo, nós veremos, vocês verão, as crianças brincando de novo à vontade, sem medo de insegurança, sem medo de abuso. Nós veremos famílias novamente belamente unidas, vivendo a pureza, vivendo a amizade, vivendo a santidade. Parece impossível isso? Parece, né? Olhando para o mundo de hoje. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, nós estamos nos aproximando de um tempo novo, de um novo Pentecostes. E Nossa Senhora diz que durante esse tempo, Satanás não vai mais poder fazer nada nessa terra. Imagina, aquele que causa divisão nas nossas famílias. Eu não estou dizendo que nós não temos a nossa parte, mas o mundo está assim, em grande parte, quem empurra para o pecado é ele. Nós vamos poder cometer pecados também nesse tempo, mas as profecias dizem que serão muito poucos pecados. Será um tempo de grande santidade. Uma vez eu fui numa pregação de um homem de Deus, está pertinho de partir, né? Deve estar com quase 100 anos, o padre Daniel Landi,
lá da Bélgica, fundou uma comunidade na França, e ele dizia assim: o primeiro milênio do cristianismo foi um tempo de grande perseguição no início e um tempo de crescimento na fé, mas foi grande tribulação, foi difícil. Mas, o primeiro milênio foi um tempo em que os cristãos chegaram a um ápice de santidade, chamada Baixa Idade Média, né? Nesse tempo, o cristianismo era tão forte que você via santidade em quase todas as casas. Ele disse: o segundo milênio que nós estávamos vivendo, né? Nós que já nascemos antes do ano 2000. Quem nasceu aqui depois do ano 2000, levante a mão. Depois do ano 2000. Então todos nós somos mais antigos um pouquinho, né? A grande maioria de nós. Então ele vai dizer: esse segundo milênio foi um milênio de grandes desafios, onde a igreja foi dividida no meio, onde a igreja, logo que começou o segundo milênio, teve a primeira divisão da igreja em 1054, dividiu no meio, igreja ocidental e igreja oriental, os ortodoxos, né? Na metade do milênio aconteceu a divisão na igreja protestante, que dividiu em 1000 pedaços a igreja. E tanta confusão que aconteceu nesse segundo milênio, ele dizia: o terceiro milênio vai ser mais rico em santidade do que foi o primeiro. O terceiro milênio que nós vamos viver um tempo de tanta santidade, que Nossa Senhora diz que os anjos estremecem de alegria diante desse tempo que vai vir. E olha só o que Nossa Senhora diz. Ela ensinou uma oração para chamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vós os aproximais do momento em que se cumprirá o grande prodígio do segundo Pentecostes. Somente o Espírito Santo, o Espírito de amor, pode renovar o mundo todo. Nós rezamos: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Será que a gente acredita nisso? Que realmente isso está para acontecer? E renovareis a face da terra. A gente diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. O reino vai vir até nós, aqui onde nós estamos. Será que nós acreditamos nisso? Venha a nós o vosso reino. E depois a gente continua: seja feita a vossa vontade. O que significa assim na terra como no céu? Quem pode me dizer? Eu não vou dar o microfone para ninguém não, mas eu quero ouvir de algum de vocês. O que significa seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu? Como? Para limpar, mas assim, me explica. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que significa? Purificar, mas a palavra vontade, assim na terra como no céu. Me explica essas palavras. Como? Mas o que tem a ver como no céu? Vem do céu à terra. Mas o como está fazendo uma comparação. Que a vontade de Deus, olha a grandeza do que a gente está pedindo. Seja feita a vossa vontade aqui, nos comedores de arroz e feijão, pecador miserável, nós, aqui, do mesmo jeito que lá no céu. Lá no céu Deus diz para São Miguel: vai lá socorrer esse filho que está precisando. São Miguel diz: não, estou cansado. Vou agora, não posso ir mais tarde. São Miguel faz isso? Então a gente está pedindo para ser feita a vontade de Deus aqui, do mesmo jeito que é feita lá. Assim como no céu todos são unidos a Deus totalmente. São João da Cruz diz que a união com Deus é a união da vontade.
a nossa vontade com a vontade de Deus. E quem é responsável pela vontade é o Espírito Santo. Ele que move nossa vontade, mas a gente que decide. Ele nos impulsiona, mas a gente que escolhe. A principal efusão do Espírito Santo move a nossa vontade. Ele ilumina o nosso intelecto e move a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade aqui na terra do jeito que é feito no céu. É algo muito especial. É quase a mesma coisa de vir o reino, do reino acontecer aqui. Será que a gente reza isso e acredita que isso vai acontecer? Acredita que é possível? Quando eu estiver no céu, eu sei que eu vou fazer a vontade de Deus sempre, sem pestanejar. Mas será que é possível já aqui na terra eu conseguir esse nível de união com Deus? Sim ou não? Oh, que sim, xoxo. Será que a gente acredita para valer? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus diz, pedi acreditando que vocês vão receber o que vocês pediram. Gente, isso tem que acontecer a nível pessoal. Eu estou pedindo para mim, para que venha esse reino na minha vida, para que eu viva essa vontade, mas estou pedindo também assim na terra inteira, para que nesse mundo seja renovado. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Está muito perto de acontecer isso. Está muito perto. E se a gente não tiver essa esperança, essa certeza, nós não vamos ter forças. Nossa Senhora diz assim: somente o Espírito de amor pode preparar os corações e as almas e a igreja e a humanidade para receber Jesus que retornará para vós na glória. Por isso, vós entrais num tempo em que será sempre mais forte a divina ação do Espírito Santo. Neste tempo, o Espírito Santo tem a tarefa de vos tornar corajosas testemunhas da verdade, de iluminar as vossas almas com a sua graça. E Nossa Senhora no final vai dizer, tem a tarefa de formar os corações no perfeito amor. Assim queima em vós toda a forma de egoísmo e purifica no meio dos vossos sofrimentos. O Espírito Santo tem a tarefa de levar a igreja ao seu maior esplendor, para que assim se torne toda bela, sem mancha e sem ruga, a imagem da sua Mãe Celeste, para difundir a luz de Cristo por toda a terra. O Espírito Santo tem a tarefa de transformar toda a humanidade e renovar a face da terra, para que ela se torne um novo paraíso terrestre, em que Deus seja por todos desfrutado, amado e glorificado. Sabe aquilo que Deus sonhou para Adão e Eva viverem na plena harmonia, na felicidade, claro, exercitando o amor. Por isso Deus criou diferente o homem e a mulher, para aprender a sair de si. Mas eles cultivavam o jardim, era tudo tranquilo, era tudo feliz. Nossa Senhora diz que a gente está perto de chegar a um tempo que essa terra vai viver isso novamente. O que foi estragado pelo pecado é para agora. E para agora que eu digo é para agora mesmo. Os nossos filhos vão vivenciar isso, vão ver isso. É o irmão Luiz Maria que está falando? Não, é Nossa Senhora e os santos da igreja. Nossa Senhora diz assim: o Espírito Santo abre e fecha as portas do segundo advento, quer dizer, a segunda vinda do Senhor. O tempo que estás vivendo é o tempo do Espírito Santo, viveis o seu tempo. E Nossa Senhora vai dizer, gente, olha que lindo que ela vai falando. O Pai quer plasmar com as suas mãos essa nova criação. O respiro dessa nova criação será o sopro de amor do Pai, que será por todos glorificado, enquanto difundirá por toda parte, cada vez mais plenamente, como água que jorra de fonte viva e inesgotável, a plenitude do seu divino amor. E Jesus reinará nessa terra. Jesus, por quem tudo foi criado. Jesus que se encarnou e se fez vosso irmão, e viveu convosco, sofreu e morreu na cruz para redimir a humanidade e levá-la a uma nova criação, para que seu reino se difundisse lentamente nos corações, nas almas, nas famílias, na sociedade.
Jesus, que vos ensinou a oração para invocar a vinda do seu reino na terra, verá finalmente transformada em realidade essa sua invocação, porque instaurará o seu reino. Ouve só, gente. A criação voltará a ser um novo jardim, onde Cristo será glorificado por todos, e a sua realeza divina acolhida e exaltada. Será um reino universal de graça, de beleza, de harmonia, de comunhão, de santidade, de justiça e de paz. O Espírito Santo descerá como fogo, mas de maneira diversa da sua primeira vinda. Será um fogo que tudo queima e transformará, santificará e renovará a terra inteira até os seus fundamentos, e abrirá os corações para uma nova realidade de vida, conduzirá todas as almas à plenitude da santidade e da graça. Me desculpa estar lendo, mas eu acho importante ler para vocês tal qual Nossa Senhora está dizendo ao Padre Gobi. Conhecereis um amor tão grande, uma santidade tão perfeita, como jamais haveis conhecido até agora. O Espírito Santo será glorificado nisso, conduzindo todas as pessoas ao maior amor ao Pai e ao Filho. Esses são os tempos da grande misericórdia, por isso são os tempos do triunfo do meu coração imaculado, que está preparando a cada um de vós a viver a esperada vigília dos novos tempos que já estão às portas. Eu quis ler para você um trechinho de muitas outras mensagens que Nossa Senhora fala, que nós estamos às portas desse novo tempo. Eu repito, não é fim do mundo que nós esperamos, é fim dos tempos. Eu quero ler para você também, aqui, um santo da Igreja Católica chamado Francisco Palau, um beato da Igreja. Ele vai dizer que 3 etapas que o mundo está vivenciando hoje. Primeira, o mundo está caminhando em direção de uma dissolução social e o estabelecimento de uma anti-ordem caótica, fruto de uma revolução anticristã. Nós estamos vendo uma revolução anticristã hoje, sim ou não? Os valores cristãos sendo destruídos. Minha irmã estava dizendo, ela é professora, que alguns professores estavam dizendo que nós vivemos na era pós-cristã, que a era cristã ficou para trás, os valores cristãos ficaram para trás. Agora é uma era pós-cristã. Então, Francisco Palau profetizou isso. Primeiro viria um caos, uma ordem, anti-ordem, caótica, invertendo os valores todos, de uma sociedade que foi baseada no cristianismo, mas agora tudo invertido. Mas ele vai dizer que logo depois desse período, vai acontecer a denúncia dessa revolução, por um enviado por Deus e seus discípulos, e em seguida uma justa punição de Deus pelos pecados da humanidade. Muitas profecias em Fátima, em Medjugorje, em Akita, em La Salette, vão falar que o mundo está caminhando para um abismo e o mundo vai atravessar uma grande purificação. Por isso eu disse que Ruanda, o que aconteceu em Ruanda é uma prefiguração do que vai acontecer no mundo inteiro. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um sinal do que está para acontecer no mundo. Só que essa grande enchente que está vindo de pecado, que é pior que a enchente de água, Nossa Senhora disse que quem entrar no refúgio seguro do seu imaculado coração vai ser guardado, vai ser preservado desse grande castigo que vai vir. E logo em seguida ele diz, terceiro período, a restauração da igreja e das nações todas por obra do Espírito Santo, e a vinda de um período em que as pessoas imbuídas do Espírito do Evangelho vão dar a glória a Deus historicamente como nunca na humanidade. Esse período histórico vai durar até o fim do mundo. Ele está dizendo, vai vir um tempo de grande confusão, de deixar a fé, de deixar os mandamentos, de desobedecer a Deus, da imoralidade, de atacar o cristianismo, de abandonar a fé. O que a Bíblia diz que é a apostasia, não é?
estamos vivendo isso. Vai vir um grande levante de profetas de Deus que vão enfrentar todo esse mal, mas o Apocalipse vai dizer que eles serão perseguidos, que eles serão martirizados, mas vai ter um levante de homens e mulheres de Deus que vão abraçar para valer a vida no Espírito Santo. E logo em seguida desse castigo anunciado por esses profetas de Deus, vai vir um tempo como nunca antes na história da humanidade. Nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela deu um nomezinho para esse período que nós vamos viver. Qual é o nome que Nossa Senhora deu? Eu só ouvi uma voz solitária dizendo: nosso coração deve desejar ardentemente essa promessa de Nossa Senhora. Por fim, o meu imaculado coração. São Luís Maria, antes de Nossa Senhora dizer isso em Fátima, ele dizia: quando chegará esse tempo em que as almas como que respirarão Maria? Quem aqui é consagrado no método de São Luís Maria? Levante a mão bem alto, bem forte. E quem não se consagrou ainda, olha aí para essas correntes na mão do povo e se prepara para consagrar, porque Nossa Senhora quer que você se consagre, né? São Luís diz: quando chegará esse tempo em que as almas como que respirarão Maria? E o Espírito Santo vai ver as almas cheias desse amor pela sua esposa, e por isso o Espírito Santo vai encher essas almas, vai se precipitar sobre essas almas. E nesse tempo, o Espírito Santo, porque vai encontrar Maria nas almas, assim como ele fez no passado, e em Maria gerou Cristo, ele vai chegar nas nossas almas e vai gerar e formar Cristo em nós. E esse tempo, São Luís diz, as pessoas verão maravilhas como nunca antes na história da humanidade. O Espírito Santo vai fazer maravilhas e vai renovar a face da terra. São Luís dizia isso, e anos depois, Nossa Senhora chamou esse nomezinho de triunfo do Imaculado Coração de Maria. Uma vez perguntaram para o Padre Pio, está num livro de alguém que conviveu com o Padre Pio, inclusive no prefácio do livro do Padre Francisco Amaral, eu escrevi isso. Eu dizia, quando perguntaram ao Padre Pio: Padre, Nossa Senhora prometeu esse tempo de paz, esse tempo novo, parece impossível diante do que a gente vê. Quando vai chegar esse tempo? E o Padre Pio, que tinha o dom profético, parou um instante e disse assim para ele: eu e você não veremos esse tempo, mas essas crianças que estão brincando aqui verão. Eram crianças de 10 e 9 anos, no ano de 1963. Minha mãe era essa criança, né? Quem nasceu, se for em 63, crianças de 10 anos, crianças que nasceram em 52, 53, 54. Essas crianças, aqui tem muitas crianças dessas, que nasceram. Quem aqui nasceu na década de 50? Levanta a mão. Olha aí, tem alguma dessas crianças do tempo do Padre Pio, né? Quem nasceu antes da década de 50? Levanta a mão. Nossa, todo mundo jovem aqui. Meu Deus. Mas nós temos aqui alguma dessas crianças que o Padre Pio diz: essas crianças verão o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Se os que já estão com 60 e tantos, 70 anos, minha mãe nasceu em 51, está com 72 anos, vai fazer esse ano 73. Se ela com 73 vai ver, imagina nós mais novos. É para nosso tempo, gente. É para agora. É para agora. Só que esse tempo novo só vai entrar nele quem entrar no barquinho, atravessar o dilúvio do pecado e chegar no tempo novo. Quem não entrar dentro desse barquinho e não estiver seguro no meio dessa tempestade, dessa tribulação, vai ficar de fora. E ficar de fora significa ficar de fora mesmo. As profecias dizem que grande parte da humanidade vai perecer, não vai viver esses novos tempos. A humanidade, eu não posso enganar vocês, não é uma, nem duas, nem três aparições de Nossa Senhora, são praticamente todas que dizem a mesma coisa, e outros santos da igreja que, com dom de profecia, que vão dizer a mesma coisa.
Não é uma pessoa aí na esquina profetizando, não. São vários santos da igreja dizendo a mesma coisa. Grande parte da humanidade não vai sobreviver. O que vai acontecer nesse mundo? Só que quem está com a vida no Espírito não tem medo, porque Deus vai proteger. Você está dentro da barquinha. No dilúvio, Nossa Senhora compara. Ela diz, no tempo de Noé, poucos se salvaram dentro da arca. Neste tempo, todos os que se salvarem deverão estar na arca do meu imaculado coração, que é a imagem da igreja. Por isso é urgente a gente se encher do Espírito Santo, para usar os carismas do Espírito Santo, para trazer os nossos, para trazer outros, as almas, para dentro dessa barquinha da igreja. Como é que eu estou na barquinha da igreja? Vivendo o sacramento do meu batismo, vivendo a confissão, vivendo a graça de Deus, lutando contra o pecado mortal. Eu preciso viver uma vida no Espírito. E o Espírito Santo, Ele quer nos dar essa experiência já agora. Já agora precisamos ter a experiência do Espírito, para estarmos treinados no louvor, para quando chegar esse tempo novo. Deus está nos capacitando, gente, reuniu cada um de nós aqui e online, para nós prepararmos outros. Estamos em tempo de pescaria. Recadinho do coração. Glória a Deus. Pensei que ia acabar o tempo, fez só acrescentar, olha aí, é milagre, gente. Só o Espírito Santo mesmo. Gente, e esse tempo novo que a gente está vivendo, olha, eu estou citando aqui o Beato Francisco Palau, mas na verdade tem muitos outros santos. São Boaventura vai dizer, está escrito na Bíblia, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em quanto tempo Deus criou o mundo? Em 7 dias, certo? Então, São Boaventura vai falar que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, está lá na carta de São Pedro, né? Na Sagrada Escritura. Nós estamos como que terminando o 6º milênio. E simbolicamente nós vamos iniciar o 7º dia, o dia em que Deus vai descansar. Nós vamos iniciar, para os judeus, nós vamos completar 6.000 anos, fechar os 6.000 anos, e vamos iniciar o 7º, não é? Então, esse milênio, o Padre Jonas pregava muito sobre isso, e acusaram ele de ser herege, de ser milenarista. Existe uma heresia chamada milenarismo, que não tem nada a ver com esse milênio que o Padre Jonas pregava. E graças a Deus, nosso querido Padre Duarte Lara trouxe bases teológicas. Tem uma pregação dele na Canção Nova que ele vai mostrar, argumentar com base nos santos da igreja, com base na teologia, que isso não é heresia milenarista. Nós vamos viver esse 7º dia. Nós vamos entrar nesse 7º dia. Mas como diz Romanos 8, nós estamos atravessando como dores de parto. E se você não estiver treinado na cruz de Cristo, se você não estiver treinado na renúncia de si, você não vai dar conta. Por isso que nós estamos treinando. A pandemia, o rosário da madrugada, está formando o exército realmente, guerreiros realmente, pessoas que têm o seu joelho calejado. Pode aplaudir, porque vocês são esse exército que Deus está criando. Eu digo, muitos vêm dizendo, irmão, tal causa, tal situação. Eu digo, teu joelho já está roxo? A pessoa já quer me mostrar, não, calma aí, menino, eu sou frade, não posso ficar vendo o joelho, não. Está roxo o seu joelho? Está ficando. Outros dizem, está roxo, está cheio de calo já. Pronto, vocês estão... O maior orgulho de um guerreiro, de um soldado, de um sargento, de um general que foi para a guerra, é mostrar a cicatriz. É mostrar a marca da luta que enfrentou e venceu a batalha. Deus está transformando suas dores em vitória, transformando suas dores e lágrimas em uma alma calejada, como diz a canção, a têmpera dos mártires. Deus está te preparando para quando vier essa enchente, você possa segurar
aqueles da sua família que ainda estão em dúvida: será que eu entro na barca ou será que eu fico fora? Será que eu fico nos prazeres do mundo ou será que eu entro? Deus está te dando têmpera dos mártires para na hora da enchente você dar conta de segurar aqueles que estão na dúvida ainda e conseguirem, nem que seja nos últimos minutos do segundo tempo, entrar dentro da barca. Mas tem uma coisa: se você não tem um braço forte, você não vai conseguir. Se você não estiver segurando no lugar seguro, você vai cair junto. Deus agora está treinando o seu povo, está enchendo o seu povo com os dons, os carismas do Espírito Santo. O que você está fazendo aqui hoje? Você não veio só para pedir uma graça, para alcançar um milagre, também, porque o Espírito Santo é o autor de toda a graça e todo milagre. Mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus está te capacitando para essas lutas atuais, para as lutas mais intensas que virão. Mas você estando fortalecido, você vai resgatar os seus. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por você, para que você não desfaleça a sua fé. Não perca a sua fé na hora da tribulação. E quando você estiver fortalecido, você ajude os seus irmãos. Confirme a fé dos seus irmãos. Deus está fazendo isso com cada um de nós. Mas para isso, nós, exército de São Miguel, precisamos dar um basta ao pecado. Para o Espírito Santo nos encher, nós precisamos nos esvaziar, a começar pelo pecado. Quando eu falo de renúncia, gente, não é só renúncia do pecado, não. Os santos dizem assim: quem não está treinado de vez em quando a renunciar o que é lícito, não vai conseguir renunciar o que é ilícito. O que é isso? Se você não treinar de vez em quando, fazer um jejum, fazer uma penitência, renunciar a uma coisa que você gosta, quando vier a tentação do pecado, você não vai estar treinado e você vai cair. Mas se você de vez em quando, eu queria comer isso, mas hoje eu não vou comer isso. Eu vou oferecer pela conversão da minha família. Eu vou oferecer por esse meu filho que está nas drogas. Vou oferecer por essa pessoa que está enferma. Eu queria fazer isso, mas pequenos sacrifícios que a gente vai treinando, não é? Agora, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quando vier a tentação do pecado mesmo, o seu muque espiritual vai estar treinado. Aí você, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir que eu vou ganhar essa queda de braço. Porque seu braço está treinado, espiritualmente falando. Então, a carne e o espírito, nessa luta, quem vai vencer? Quem a gente exercitar mais. Se alimentarmos a carne, ela vence. Eu já dei o testemunho aqui, algumas vezes, né, de como uma pessoa que está na carne não consegue experimentar as coisas do Espírito. Não consegue. Vai para um momento desse de oração, vê os outros chorando, vê o outro repousando, vê o outro abrindo o coração, esticando os braços, e não está nem aí. Eu não estou dizendo que não sentir é pecado não, viu, gente? Tem tempo para tudo. A gente deve buscar, não por sentimento, mas por amor. E na hora certa Deus dá o sentimento. Mas muitas vezes a gente não experimenta nada, porque estamos ainda muito na carne. Eu lembro que quando eu estava na carne, eu ia para a missa. Desde pequeno fui formado nas coisas de Deus, mas eu ia para a missa e ficava de costa. Tinha uma escadaria, né? Eu ficava de costa lá na missa. E quando todo mundo levantava, eu levantava. Quando todo mundo sentava, eu sentava. Quando era hora de comungar, eu ia comungar, né? Eu não sabia de jeito nenhum que era missa, porque a carne não me impedia. Você já experimentou comer um pudim delicioso? Agora não estou mais podendo comer pudim, né? Tem leite, a gente não pode leite, é uma oferta maravilhosa, né? Então, você come aquele pudim docinho, maravilhoso. Quem gosta de doce aqui no Ceará, eu sei que gosta muito, né? As coisas são bem doces. Aí você depois vai tomar aquele suco, e o suco fica sem gosto nenhum, não é assim? Você come uma coisa doce e depois o seu paladar perde a capacidade por um tempo de sentir o gosto de outras coisas, como que foi estragado ali o seu paladar por aquela coisa muito doce, né? Os estudiosos dizem que quando uma pessoa, por exemplo, está viciada em um exemplo, né?
que é um pecado, falando de pecado da carne, viciada em pornografia, ela começa a perder a alegria das pequenas coisas. Um esposo viciado em pornografia não tem mais gosto de passear com a sua esposa na praça, com seus filhos. Não tem mais gosto de sair junto com a família para ter um momento, de ter um momento com os amigos. Vai perdendo o gosto desses pequenos prazeres do dia a dia, de olhar para a natureza e ver um pássaro que chega, que canta, de ver nas flores a beleza de Deus, Deus falando em tudo. Perde essa sensibilidade. Mas quem estuda essas coisas diz que não somente a pornografia, hoje em dia o excesso de dopamina no nosso cérebro é o celular também, são as redes sociais, e são várias outras coisas, de bombardeio de dopamina, que a gente começa a perder essa sensibilidade. Enquanto estamos na carne, não conseguimos ter o sabor, saborear as coisas do Espírito. E eu